Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa, trazendo aqui mais um vídeo sobre a Revolução Francesa para completar a playlist que eu havia fazendo desde o ano passado e eu não completei. Bem, hoje nós vamos falar sobre a República ou Convenção. Bem, acontece que desde que a Áustria, como eu havia dito no último vídeo, invadiu a França, uma multidão começou a pedir a prisão do rei, exigir a prisão do rei. Então o parlamento, pressionado, porque até então havia uma monarquia parlamentar, então o povo pressiona o parlamento para que proclame a república, prenda o rei, enfim. Então se instala uma convenção, uma reunião, uma reunião dos parlamentares, e essa convenção, então, vai proclamar a República, que acontece em setembro de 1792. Os girondinos tinham uma preponderância no parlamento, então eles assumem a liderança dessa república inicialmente, ali a partir de setembro. As primeiras medidas tomadas pela República Girondina são para beneficiar a própria burguesia, mas a alta burguesia. E as medidas tomadas por eles excluíam as massas populares, que os grupos de sans-culottes, os camponeses, trabalhadores urbanos, etc. A intenção, então, era concretizar ou viabilizar um projeto burguês, a consolidação do Estado burguês. Pois bem, a população, de uma forma geral, aquela mesma comuna que havia rechaçado o ataque do exército austríaco, foi responsável por fazer grandes manifestações em Paris, e essas manifestações, então, serviam para colocar em alerta a República Girondina. Eu costumo dizer, várias coisas importantes acontecem durante o governo dos girondinos, mas eu costumo destacar, de repente, duas características. Uma eu já até falei, que é o governo voltado para a alta burguesia, mas eu costumo destacar duas características e dois eventos importantes que acontecem durante a República Girondina. Bem, além do fato deles governarem para a alta burguesia, tem também uma necessidade cada vez mais crescente de defender a revolução, mesmo que seja uma revolução burguesa. E então eles vão determinar o alistamento militar obrigatório. O alistamento militar obrigatório vai incidir principalmente sobre as camadas mais populares. E isso vai efetivamente causar muita revolta na população, porque as pessoas não tinham escolha, elas tinham que se apresentar ao exército, e as lutas da França contra outras nações vão ficar cada vez mais frequentes. Então, portanto, a burguesia, os girondinos tomam essa atitude de governar para os mais ricos e, ao mesmo tempo, determinam o alistamento militar obrigatório. Bem, depois, e aí, além dessas duas características, ou duas ações, ou duas escolhas que eles fazem, tem ainda dois eventos importantes. O primeiro evento é relacionado ao rei Luís XVI, que foi guilhotinado no dia 21 de janeiro de 1793, a um julgamento, e esse julgamento então leva à condenação do rei Luís XVI. E a morte de Luís XVI ela é emblemática no sentido de que a França foi o palco do absolutismo mais característico da Europa. Ali o modelo de absolutismo, de monarquia absolutista, tinha na França o seu melhor exemplo. Então o Luís XVI, embora não tenha tido o prestígio de um Luís XIV, ele era também ali um rei que estava na esteira dessa monarquia absolutista. Bem, a sua esposa, Maria Antonieta, ela vai ser guilhotinada depois, já no governo dos jacobinos. Mas então é importante destacar esse evento, que é a morte de Luís XVI. Efetivamente agora não tem a ameaça, pelo menos teoricamente, do retorno deste rei, pelo menos. É claro que a família real ela era grande, existiam parentes do Luís XVI, e ele então, a monarquia se apresentava ainda como uma espécie de sombra aos revolucionários. Então a gente vai perceber cada vez mais uma radicalização da revolta para evitar que houvesse a cogitação do retorno dessa monarquia.
Uma outra coisa muito importante que acontece é na região da Vendéia. Em março de 1793, há uma grande revolta de camponeses contra o alistamento militar obrigatório, e essa revolta vai ser duramente reprimida pelos girondinos e vai resultar na morte de 250 mil pessoas. Obviamente que um confronto interno, uma guerra civil, resultando 250 mil pessoas mortas, efetivamente o governo vai começar a ser questionado. Por quê? Porque camponeses que estavam também desgostosos em relação a essa medida de alistamento militar obrigatório vão ficar ali também receosos em relação ao que o governo pode fazer contra eles. Portanto, o governo fica fragilizado. Se ele tivesse algum tipo de apoio, ele acaba perdendo, porque, enfim, quer dizer, no confronto morreram 250 mil franceses. Essa revolta ela foi apoiada ainda por nobres que ainda estavam nessa região e também pelos padres refratários, que eram os padres que não apoiavam a revolução. Depois dessa revolta, depois da opressão, da repressão a essa revolta, os jacobinos se aproveitam da fragilidade do governo, ou a perda de apoio do governo, e acabam então tomando o poder. Então a primeira parte da convenção, né, a República Girondina, ela dura alguns meses, e aí os jacobinos vão assumir o poder. Bem, eu vou fazer então um novo vídeo em que eu vou falar um pouco mais e de uma maneira mais aprofundada sobre os jacobinos. Tá bom, moçada? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, gente!